Tabelas e campos dinâmicos. Nesse vídeo, vamos falar sobre o procedimento necessário para incluirmos novas linhas em uma tabela e também como atualizarmos os dados de campos que foram inseridos em uma tabela, ou seja, os dados de field. Para inserir uma nova linha, clique em qualquer uma das linhas. Ao selecionar célula, a ribbon ficará ativa. Escolha então na opção de Rules, vamos escolher Insert Below, Above, acima ou abaixo. Vamos inserir uma linha nova abaixo. Muito bem. Cada um dos campos que está em cinza equivalem a dados de leitura a partir do desenho. Nós temos então campos leituras de perímetro e campos com leitura de área. Essa leitura que está sendo feita é um dado chamado de field, ou seja, é um dado no qual o desenho informa a tabela em valores. Por exemplo, vou clicar nessa célula, na ribbon escolher a opção Field, e em seguida, em categoria, escolher por Objeto, Objeto. Escolher em Object Type a opção Select Object e vou clicar na polyline mais externa. Logo em seguida, vou escolher o tipo de dado, área, com a unidade em formato decimal, com duas casas após o ponto ou após o separador decimal. Vejam que nós temos a informação da área do objeto selecionado. Em seguida, vou selecionar uma destas polylines, por exemplo. Vejam, isto, apesar de ter a forma de uma spline, é uma polyline que foi desenhada e transformada em spline. Então, selecionei uma das polylines e vou puxar o grip de controle. Ok? O perímetro e a área precisam ser atualizados, uma vez que nós mexemos na geometria. Como a nossa tabela está fazendo a leitura desses dados, vou então digitar a opção de comando Regen, ou Regen. Enter. O dado foi atualizado em nossa tabela. Ou seja, à medida em que trabalhamos no desenho e existem em nossas tabelas campos de leitura dinâmica, chamados de fields, esses campos serão atualizados quando executarmos o Regen ou então quando o documento for aberto novamente. Mais um exemplo. Vou selecionar essa polyline interna, aplicar o comando PEdit e em seguida escolher a opção Decover para tirar a curva. Enter para finalizar e vamos aplicar o comando Regen. Vejam que a área foi recalculada mais uma vez. Vou voltar a selecionar e com o comando PEdit pedir a opção Spline. Em seguida, vamos executar o comando Regen e vejamos que o dado foi atualizado e também o dado do valor total, pois estamos usando uma tabela com os valores vinculados ao objeto. Além de criarmos a tabela a partir de desenho, podemos gerar ainda uma tabela a partir da conexão com dados de Excel, utilizando a opção From Data Link, que vai nos permitir buscar um arquivo em Excel para dentro de nossa planilha. Recurso muito importante, pois podemos ter planilhas vinculadas a planilhas de desenho, vinculadas a planilhas de Excel. Dessa forma, a modificação feita no Excel resultará em modificação feita em nosso desenho.